Eu gostaria de vos trazer nesta noite uma reflexão na palavra de Deus sob o tema: como podemos aprofundar a comunhão entre nós? Certamente, uma das razões para o crescimento de uma igreja é a presença de uma atmosfera harmoniosa. Quando uma igreja ama, ela atrai as pessoas como um imã. Quando uma igreja vive em comunhão, ela realmente transmite amor uns para com os outros e para com aqueles que são recebidos dentro dela. Em Romanos 14 e 15, o apóstolo Paulo nos revela 6 segredos para nos tornarmos uma igreja que ama e que realmente vive em comunhão. Vejamos quais são esses 6 segredos. O primeiro deles, Paulo nos mostra nesses capítulos que a igreja que realmente vive em comunhão é uma igreja que tem o compromisso de edificar uns aos outros. Você pode imaginar um pequeno grupo de líderes nesta igreja comprometidos em edificar a cada pessoa com quem eles têm contato? O que isso faria com o moral desta igreja? O que aconteceria se apenas 5 pessoas nesta igreja começassem a enviar mensagens? Uma mensagem para apenas uma pessoa por semana, dizendo: eu admiro seu compromisso com Jesus. E então, estes 5 que receberam esta mensagem enviariam uma mensagem semelhante a outros irmãos. Vocês já pensaram que tipo de impacto este pequeno gesto causaria no moral desta igreja? Portanto, o primeiro segredo que Paulo nos mostra aqui nesses capítulos é que a igreja tem o compromisso de edificar uns aos outros. Mas há um outro segredo, um segundo segredo, que está no capítulo 14, na parte B do versículo 15. E neste texto, Paulo nos ensina a reconhecer o valor de cada pessoa. A igreja reconhece o valor de cada pessoa. Diz assim o texto da parte B do versículo: por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Alguns podem ser detestáveis. É possível que entre nós haja alguns de nós que não somos nada agradáveis no lidar com os outros. Pode ser que entre nós hajam alguns imaturos, alguns desagradáveis, mas o importante é nós sempre lembrarmos de que Cristo morreu por estas pessoas. Primeiro segredo que Paulo revela: a igreja tem o compromisso de edificar uns aos outros. Segundo segredo, a igreja reconhece o valor de cada pessoa. Mas nos versículos 16 a 18 do capítulo 14 de Romanos, Paulo mostra que a igreja põe o foco naquilo que realmente é importante. É quando você se preocupa com aquilo que realmente vale a pena, é que você contribui para a edificação e o crescimento do corpo de Cristo aqui na terra.
Diz assim Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Paulo está dizendo que a essência do cristianismo não é externa, mas interna. Quando focalizamos a nossa atenção nas coisas que são internas, nós podemos então suportar uma série de detalhes externos, de erros e de gafes, quando o nosso foco está no interior das pessoas e não no seu exterior. Paulo, aqui em Romanos, capítulo 14, versículos 16 a 18, está nos aconselhando: não se deixem desviar por coisas menores. Olha para aquilo que realmente importa. E não se enfraqueça na sua fé por causa de coisas pequenas, de diferenças pequenas, de detalhes pequenos. Ao invés de se preocupar com as coisas que realmente importam, que é a ação constante do diabo para afastar as pessoas de Deus. Ele está sempre trabalhando para enfraquecer a igreja. E ele muitas vezes usa os próprios crentes para cumprir esta missão para eles, porque ficamos focados naquilo que não é importante. Paulo está dizendo aqui nesses versículos que a igreja que ama e que vive em comunhão é uma igreja que põe o foco naquilo que realmente é importante. O quarto segredo que Paulo nos revela nesse texto que lemos, a respeito das características de uma igreja que ama e que realmente vive em comunhão, está nos versículos 20 e 21 do capítulo 14. E aqui, o segredo que Paulo nos mostra é que os membros mais fortes da igreja limitam sua liberdade, diminuem a sua liberdade. Diz o texto: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Se aquilo que você faz enfraquece a fé do teu irmão, você sacrifica o seu próprio gosto, a sua própria preferência, para que não escandalize o irmão. Quando a minha liberdade prejudica a obra de Deus, então eu causei um problema. Eu tenho que ser sensível sobre como a minha liberdade pode ser a causa do tropeço de um irmão mais fraco. O que Paulo chama a nossa atenção em Romanos é: se eu preciso limitar o meu jeito de vestir, tudo bem, eu vou limitar meu jeito de vestir. Não estou me limitando por causa do legalismo, estou me limitando porque eu quero mostrar às pessoas que podem não ter maturidade suficiente para aceitar uma forma diferente de se vestir. É por isso que eu visto terno e gravata. É por isso que eu não uso barba. A alma das outras pessoas é mais importante para mim do que a minha liberdade. O quinto segredo que Paulo nos ensina aqui, nesses capítulos de Romanos, é que a igreja que ama e vive em comunhão é uma igreja que não insiste que todos concordem. Eu tenho aprendido como pastor a não fazer que questões polêmicas sejam
um teste de comunhão. Não conte comigo para polemizar. Não diremos com relação a questões polêmicas. Creia como eu creio, pense como eu penso, beba como eu bebo, faça como eu faço, seja como eu sou, só assim posso ter comunhão com você. Não force sua opinião sobre a opinião dos outros. No versículo 22 de Romanos 14, a palavra de Deus diz assim: seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Você nunca será capaz de agradá-los. Nesse caso, Paulo diz: no que depender de você, se for possível, viva em paz com todos os homens. Observem que nesta palavra, Deus até admite que existem algumas pessoas com quem você não conseguirá ter amizades com ela. Neste caso, não é só um grande problema para você, mas para estas pessoas também. O que você deve fazer é seguir o Espírito Santo, que o ajudará a saber quando você está lidando com alguém sério, ou quando você está lidando com um outro crente que é simplesmente impossível ser agradado. Mas não se precipite com a conclusão de que este é um problema seu. Entregue esse problema para Deus e veja o que Ele tem a dizer. Em sexto e último lugar, o sexto segredo para uma igreja que quer viver em comunhão, que ama as pessoas, é uma igreja que aceita uns aos outros. Em Romanos capítulo 15, versículo 7, Paulo diz: aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Como Cristo nos aceita? Cristo nos aceita incondicionalmente. Não é nos julgando. Nenhuma aceitação é baseada no desempenho dos outros. Cristo não nos aceita por causa dos nossos talentos. Cristo não nos aceita por causa das nossas competências. Cristo não nos aceita por causa da importância que nós temos na igreja. Cristo nos aceita porque nós temos uma alma preciosa que Ele quer livrar do inferno e levar para morar com Ele eternamente. Cristo nos aceita incondicionalmente. Paulo então vai para o versículo 13 para dizer que existem 4 marcos de uma igreja unida. Uma igreja unida é uma igreja que vive em alegria, em paz, em esperança e em poder. Alegria, paz, esperança e poder. Se você parar um pouquinho para refletir nas verdades contidas nestas palavras de Paulo, você vai descobrir que quando você está servindo ao Senhor com alegria, com paz no coração, com a esperança da sua volta e com o poder do Espírito Santo atuando na sua vida, você não vai ter problema com ninguém, você não vai escandalizar ninguém, você não vai trazer problema para o pastor, você não vai trazer problemas para a sua congregação, para o dirigente da sua congregação. Você vai ser um crente abençoador que vai atrair almas para o reino de Deus. Nenhuma igreja será perfeita, nenhuma igreja, mas ela pode ser saudável. Esta igreja na qual nós servimos ao Senhor, certamente não é uma igreja perfeita, porque ela é formada por nós.
E nós não somos perfeitos, porém, ela pode ser, e eu afirmo com toda segurança que ela é uma igreja saudável. Assim como meus filhos não são perfeitos, mas são saudáveis, que esta igreja possa crescer em alegria, paz, esperança e poder. E eu queria concluir fazendo uma oração por todos vocês. Uma oração que eu tive o cuidado de escrever. Demorei para escrever esta oração, porque não queria esquecer de algumas coisas importantes que não pode fazer nesta oração. Então eu peço licença a todos vocês para fazer uma oração de olhos abertos e uma oração lida. E eu espero que Deus, por sua bondade e misericórdia, responda esta oração que farei agora. Oro assim: Pai Celestial, eu lhe agradeço por estes irmãos e estas irmãs que são amados por Ti e por quem Cristo morreu por eles. Pai, a minha oração é que sua igreja seja tão comprometida em edificar uns aos outros, que o mundo possa perceber isso. Eu oro a Ti, para que esta igreja e seus obreiros e seus membros sejam unidos em amor e que glorifiquem a Ti. Eu oro a Ti, para que esta igreja seja cheia de alegria, paz, esperança e poder.